por hoje, Rota do Sol se despede de São Roque e de você. Voltaremos no sábado que vem com outras atrações e novidades para você. Não esqueça de mandar uma opinião ou sugestão para o nosso site www.tvtribuna.com. Tenha um ótimo final de semana e até o sábado que vem. Rota do Sol, oferecimento Terraço Shop, almoço e jantar, pratos e paisagem de encher os olhos. Neste domingo, 11 da manhã, fique ligado no Esporte Espetacular. 12:30, Renato Aragão vai agitar todas com a turma do Didi. 1 da tarde, tem a nossa rainha numa aventura que é puro encanto e magia. Xuxa e os Duendes 2, no Caminho das Fadas, em temperatura máxima. E as atrações do Domingão do Faustão começam 3 horas, porque às 4 da tarde tem Campeonato Brasileiro, Internacional e São Paulo, ao vivo, Futebol 2006. Sábado, dia 13 de maio, acompanhamos imagens ao vivo de Santos. Começo de tarde vem com céu claro e muito sol sobre o litoral paulista. Daqui a pouco, o Jornal da Tribuna traz as informações do tempo e você vai ver também. Crime organizado volta a atacar a polícia em São Paulo. Aqui na região, delegacias foram invadidas em Cubatão e Guarujá. Em Praia Grande, a casa de um policial rodoviário foi metralhada. A Associação de Santos é suspeita de fazer parte da máfia das ambulâncias, investigada pela Polícia Federal. E um dos veículos teria sido cedido para a Prefeitura de Santos. Vereador suplente assume oficialmente o cargo de José Nilton de Oliveira, o Doidão. A posse foi em clima tenso. E às vésperas do Dia das Mães, vamos conhecer exemplos de mulheres que não são mães biológicas, mas encontraram outras formas de exercerem a maternidade. Boa tarde. Polícia de São Paulo volta a ser alvo do crime organizado. Em uma ação comandada por bandidos da capital, interior e litoral, marginais atacaram policiais de várias cidades aqui da região. Em Guarujá, uma base comunitária da PM foi atingida por uma bomba caseira e 2 delegacias de Vicente de Carvalho metralhadas. Já em Cubatão, o ataque foi ainda mais violento. 2 homens invadiram a delegacia da cidade e balearam uma carcereira e um investigador. A ação aconteceu por volta das 8 da noite. 2 homens armados com 2 pistolas 380 e uma metralhadora invadiram a delegacia sede de Cubatão. O investigador Euclides Abílio de Lima, que estava nesta sala, levou 7 tiros. A carcereira Edenise Gomes levou 2 tiros na coxa. Uma outra policial que estava na sala do plantão se jogou no chão e escapou ilesa. A polícia militar foi chamada e conseguiu prender os bandidos na ponte do Jardim Casqueiro. Eles foram perseguidos por uma viatura nossa em direção à Vila dos Pescadores. De lá, eles bateram no guarda-rei e se machucaram. Um pulou o viaduto, foi preso, e o outro, que estava também machucado, foi preso pela viatura da Força Tática. Horas depois, um terceiro homem foi preso pelo GOI, Grupo de Operações Especiais, no Jardim Santa Maria, na zona noroeste de Santos. Ele fazia contatos pelo celular com os integrantes da quadrilha. Um deputado federal da região foi até a delegacia de Cubatão.
Eu venho aqui para saber o que está acontecendo, tomar conhecimento, até para poder exigir providências da cúpula, da polícia, da Secretaria de Segurança, do governo, porque nós não podemos mais continuar do jeito que estamos. No Guarujá, marginais jogaram uma bomba caseira na base da Polícia Militar na Vila Zilda. Eles atiraram também contra as 2 delegacias de Vicente de Carvalho e contra a casa de um policial civil. Um homem foi preso. O policial militar, onde encontrava-se a paisana, verificando a atitude suspeita de 3 indivíduos desconhecidos que se encontravam em 2 motocicletas e que logo após efetuaram disparos de arma de fogo contra o interior da unidade policial. Conseguiu prender um dos indivíduos. Equipes especiais da polícia passaram madrugada na delegacia de Cubatão e também nos 2 distritos de Vicente de Carvalho, em Guarujá. O repórter Romeu Piccoli está em frente à delegacia de Cubatão. Boa tarde, Romeu. Como é que foi a situação por aí nesta manhã? Boa tarde, Tony. A segurança foi reforçada. A entrada de veículos à frente da delegacia foi fechada, o acesso está fechado, mas o clima ainda é bastante tenso, os funcionários estão muito apreensivos, afinal, ontem à noite 2 policiais foram baleados dentro da delegacia. E de madrugada, bandidos também atiraram contra a casa de um policial rodoviário em Praia Grande. No momento do atentado, a mulher e o filho dele estavam indo dormir. Ninguém ficou ferido. O alvo dos criminosos foi essa casa na rua Ariovaldo Augusto de Oliveira, na Vila Tupiri. O crime aconteceu pouco antes das 6 da manhã. No momento dos disparos, apenas a mulher e a filha de 4 anos do policial rodoviário estavam na residência. De acordo com a PM, aproximadamente 15 disparos atingiram a casa do policial. Armas de diferentes calibres foram usadas pelos bandidos, que, segundo testemunhas, estavam de bicicleta na hora do crime. Do lado de fora, há marcas de tiro na caixa de correio, na janela e no muro. Até a máquina de lavar, que fica na varanda, foi atingida. Dentro da casa, os disparos acertaram a televisão e a parede do quarto, onde a criança costuma dormir. A esposa do policial havia acabado de dar mamadeira para a filha quando escutou o barulho dos tiros. A única reação que eu tive não foi nem me jogar no chão, nem nada. Eu abracei e só falei, meu Deus, é tiro. Mas logo depois eu vi todo aquele barulho e eu associei com outra coisa. Não assim, que estavam metralhando a minha casa ou coisa parecida. Esperar que você seja vítima disso é acordar no meio de um pesadelo. Eu entrei em pânico porque não tinha como entrar em contato com ninguém, que o telefone ficava na direção da janela e o celular estava em algum lugar que eu não lembrava. Ela se sente insegura para continuar morando ali. Vou ter que sair daqui do bairro, vou ter que mudar de casa porque não vou me sentir segura mais. Acho que em nenhum outro lugar a sensação de deitar com segurança vai ter mais. E agora há pouco, a repórter Audrey Cleise entrevistou o delegado seccional da Baixada Santista, Eupídio Ferrarese. Ele disse que a polícia já tinha informações, já havia suspeita de que poderia ser alvo de ações criminosas. Então logo chegou a notícia de São Paulo, ontem por volta das 18 horas, chamamos todos os policiais de todas as unidades e pedimos para que reforçassem todas as unidades, em especial as que têm cadeia, como é o caso da cadeia do 5º DP e a delegacia sede do Guarujá, porque a informação é que provavelmente iriam resgatar presos. Está havendo uma movimentação com relação à transferência aí deles para outros presídios, e então, através de ação violenta como essa, eles tentam se impor. Como que vocês estão fazendo o planejamento durante o dia de hoje, nesse final de semana? Planejamento, afora as equipes de plantão, é todo o efetivo que trabalha, tem expediente, estarem nas unidades, justamente para que volte a tranquilidade, a qual já começamos a ver nessas primeiras horas do dia. E não foram apenas os policiais da Baixada Santista que foram alvos de atentados. Os atentados do crime organizado aconteceram em vários pontos do estado. As informações oficiais até agora são de que 21 pessoas morreram em todo o estado de São Paulo. São 4 policiais militares, 5 policiais civis, 3 agentes penitenciários, 2 guardas civis, a namorada de um policial e 6 suspeitos. 32 pessoas ficaram feridas e 15 pessoas foram presas por enquanto. Os ataques começaram algumas horas depois de
de uma transferência de presos da penitenciária de Presidente Venceslau para a sede do DEIC na capital. Obrigado, Romeu. O suplente do vereador José Nilton de Oliveira, o Doidão, que teve o mandato extinto da Câmara de Guarujá, assumiu o cargo nesta sexta-feira. O anúncio oficial foi feito em meio a um clima tenso. Foi uma tarde tensa. Os vereadores que compõem a mesa diretora da Câmara ficaram horas nesta sala para decidir o futuro do presidente José Nilton de Oliveira, o Doidão. Na quinta-feira, a Justiça do Guarujá deu prazo de 24 horas para que o Legislativo desse posse ao suplente de Doidão, Hélder Saraiva de Albuquerque, do PP. Eu acabei de ser oficiado pela Câmara Municipal para que eu me apresentasse às 17 horas e 30 minutos para tomar posse, tendo em vista que eles estão dando entrada na documentação. Eu acabei de ser notificado e vou aguardar à espera dos membros da Câmara para me darem posse. Mas logo depois ele pediu apoio à polícia. Para mim assinar aquele documento, o mandato do seu José Nilton teria que estar extinto. Como é que ela está lá em cima passando fax pro STF? Ela quem? A secretária do ex-vereador. Eu pedi para chamar uma viatura policial e prender porque ela está usando patrimônio. Vai lá, vamos tomar posse. Sem autorização. Depois da confusão, Hélder Saraiva tomou posse. A cerimônia foi rápida. Eu, vereador Marcelo Gaspar Pinto, presidente em exercício, juntamente com o vereador Itulo Sato, primeiro secretário, e o vereador Joacim Cidade Alves, segundo secretário, declaramos que está empossado como vereador no município de Guarujá, o vereador Hélder Saraiva de Albuquerque. O vereador Marcelo Gaspar assumiu a presidência da Câmara provisoriamente. Na próxima sessão ordinária, vou solicitar uma nova eleição só para a presidência, não para toda a mesa diretora. E essa nova eleição provavelmente ocorrerá na outra sessão ordinária. Então, isso é regimental da casa e é esse trâmite que nós vamos seguir. José Nilton de Oliveira perdeu os direitos políticos depois de ser condenado por calúnia e difamação. Em 2000, ele ofendeu o ex-prefeito Maurício Mariano e foi processado. A Câmara foi notificada pela Justiça Eleitoral no dia 2 deste mês. Em vez de acatar a decisão, os vereadores criaram uma comissão processante. Nós tínhamos um outro entendimento. Inclusive, nós enquadramos a situação do vereador no artigo 55 da Constituição. Mas, realmente, o Judiciário não vê assim, né? E, sendo assim, ele enquadrou no artigo 15, inciso 3º, e extinguiu o mandato do vereador José Nilton Lima de Oliveira. Daqui a pouco, a previsão do tempo para esta tarde. E no dia 13 de maio, em que se comemora o Dia da Libertação dos Escravos, vamos falar mais sobre as conquistas dos afrodescendentes. Voltamos já. Imperdível! Eles estão de volta! Fórmula Truck em São Paulo, dia 21 de maio, a partir das 10 da manhã no Autódromo de Interlagos. Ingressos a R$ 25 nos postos Petrobras e revendedores Bridgestone Firestone. E na compra antecipada, você ganha um boné oficial da Fórmula Truck. Fórmula Truck em Interlagos. Oferecimento Bridgestone, Petrobras e Bipal. O Boticário tem o presente que sua mãe quer. Tem presente pra você. Tudo ok, pai. Ninguém mexeu com ela. Neste Dia das Mães, dê o Boticário e transforme a sua mãe numa linda mulher. Toda mãe merece um abração assim. E todo filho merece um precinho Carrefour. Aproveite todo eletro em até 10 vezes sem juros. TV 29 polegadas Gradiente, R$ 799 à vista. Ai, Pedro, não dá mais. Acabou. Não acabou. Tem 10 minutos ainda, Docinho. 10 minutos? É, 10 minutos. A gente falou 10 minutos, tem mais 10 minutos pra falar de graça. Como assim? Aproveita, me fala o seu dia. O que você fez? Quer falar à vontade? Use o 23. Com o 23, a cada 10 minutos de ligações DDD ou DDI, você ganha mais 10 minutos grátis. Docinho, pode falar, abre seu coração. Põe pra fora. Sai da rotina, ligue 23. Faz pra mim, Cuti-Cuti. Uma vez só.
Previsão do tempo. Oferecimento Unimed Santos. Toda a tradição e eficiência da primeira cooperativa médica do Brasil. Policiais paulistas voltam a ser alvos de ataques comandados por organizações criminosas. De ontem para hoje, a delegacia de Cubatão e a casa de um policial rodoviário foi metralhada em Praia Grande. 2 DPs de Vicente de Carvalho também foram atingidos por disparos. O repórter Filipe Mancuso está em Guarujá e traz informações para a gente. No primeiro DP de Vicente de Carvalho, pelo menos 4 tiros atingiram a parede externa e uma porta de alumínio. Já no segundo DP, os bandidos acertaram o portão principal da delegacia com 2 disparos. Por causa dos ataques de ontem, as 2 delegacias permanecem fechadas durante todo o dia de hoje. Todas as ocorrências devem ser encaminhadas à delegacia sede de Guarujá, que funciona 24 horas. Filipe Mancuso para o Jornal da Tribuna. Agora vamos dar uma olhada no tempo. Acompanhamos imagens ao vivo da Barra de Santos. Esses equipamentos aí são 2 portainers gigantes que devem chegar ao Cais Santista nos próximos dias. Esse começo de tarde vem com céu claro sobre o litoral de São Paulo. Vamos saber agora qual a previsão dos meteorologistas para esta tarde no Mapa do Tempo. A previsão para amanhã é de sol entre nuvens no litoral paulista. As temperaturas não passam dos 25 graus em Mongaguá e dos 24 em Itanhaém. As mínimas chegam aos 16 em Ilha Comprida e aos 13 em 7 Barras. Os ventos ainda sopram de sudoeste e o mar continua um pouco mexido. As ondas nas praias do Guarujá e nas do litoral sul passam de 1 metro, bom para os surfistas. Já longe da costa chegam a 1,5 metro e a maré sobe no máximo 1,30 m às 3 da madrugada. A Banda Sinfônica de Cubatão e a Companhia de Dança da Cidade sobem ao palco hoje e amanhã à noite para apresentar a peça Sherazade, o Conto das Mil e Uma Noites. O espetáculo é às 8h30 da noite, no Bloco Cultural que fica em frente à Prefeitura da cidade, na Praça dos Emancipadores, sem número. A entrada é de graça. Quem não foi ainda não pode perder a 10ª Bienal de Artes Plásticas de Santos. A mostra instigante mexe com os olhos e com os sentidos de quem chega ao Teatro Municipal da cidade. Nesta sala, os ventiladores arejam a cabeça. Cores fortes se misturam aos espaços em branco e entram pela alma de quem chega. A obra Série Fantasma brinca com todos os sentidos do homem. Aqui, o entalho desconstrói a madeira e constrói o novo. Arte e artista testam os limites, ou melhor, a falta deles. Uma pequena amostra do trabalho dos 45 artistas de todos os estados do país, que estão em Santos, mostrando o que há de melhor na arte contemporânea. Os 88 trabalhos podem ser vistos até o dia 11 de junho. Além da visitação normal, a organização da Bienal agenda visitas monitoradas para as escolas, entidades e associações interessadas em conhecer a mostra. Mais informações pelo telefone 3226-8022. O Teatro Municipal fica na Avenida Pinheiro Machado, 48, em Santos. 13 de maio é conhecido como o Dia da Abolição da Escravatura, mas mesmo passados aí 108 anos desde a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, a raça que ajudou a construir a história do Brasil ainda enfrenta preconceitos. Algumas medidas tomadas para tentar consertar as desigualdades acabam sendo questionadas, como a cota para afrodescendentes em universidades e em concursos públicos. Sobre esse assunto e outros mais, vamos conversar agora com o José Ricardo dos Santos, da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Santos, a Copiri. Boa tarde, José Ricardo. Boa tarde, Tony. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Jornal da Tribuna. Gostaria de saber, o 13 de maio representou mesmo a libertação dos escravos ou naquela época o negro ficou ainda em uma situação ainda mais difícil do que quando era escravo? Do ponto de vista histórico, o 13 de maio é importante porque resgata um marco, que foi a assinatura da Lei Áurea 118 anos. Agora, do ponto de vista de políticas de reinserção do ex-escravo para a população negra, ainda é muito questionado, porque foi assinada a Lei Áurea, mas que medidas foram adotadas para que os negros realmente pudesse estar resgatando o que foi os quase 4 séculos de escravidão no Brasil. Então, há muito que ser feito em termos de políticas para que realmente o negro possa estar num patamar de igualdade na sociedade brasileira. A participação dos negros na sociedade ainda está muito tímida? E a gente nota alguma timidez em relação a isso aí, até porque hoje no Brasil nós falamos das políticas públicas de promoção da igualdade racial. Então é uma medida política provisória
para que a gente possa acentuar a participação dos negros, mas ainda requer um avanço muito grande, não só pelos governos constituídos, mas que haja uma conscientização da sociedade como um todo. Agora, essas cotas de inserção de afrodescendentes em universidades, em concursos públicos, qual a opinião de você, que você pôde colher, melhor dizendo, entre os representantes da raça negra? Eles são favoráveis? Uns não, uns sim? Como que foi a recepção? Há uma polêmica, Tony, muito grande em relação às cotas, até porque nós temos poucos espaços para poder estar discutindo o tema. Mas tramita no Congresso 2 projetos. Um é o que prevê cota de 50% para negros, pobres e índios nas universidades públicas brasileiras, porque hoje somos metade da população brasileira e só ocupamos 2% dessas vagas nas universidades. Então eu defendo as cotas, é uma modalidade provisória, nós não jogamos o mérito de estar prestando vestibular ou até no concurso público, há necessidade. O que acontece é que é colocada uma pontuação acrescida para favorecer o aumento dos negros, dos afrodescendentes no ensino público superior. Então é uma medida política provisória importante para o momento. Ainda sobre essa inserção da raça negra na nossa sociedade, de fato, há uma lei de ensino da história dos negros na história do Brasil, nas escolas públicas e particulares. Ela está sendo cumprida aqui na nossa região? Infelizmente, é muito tímido. A cidade de Santos, no momento, é a única que está trabalhando com essa política, é a Lei 10.639, que obriga as escolas públicas e privadas ao ensino da história e da cultura africana. Tem que ter uma conscientização maior dos prefeitos da região, nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido, para que isso, não só a conscientização, mas que haja a capacitação do professor para que ele trabalhe com a temática racial em sala de aula. Então, o avanço ainda é pequeno e nós estamos com a ação de um grupo, um fórum de educadores e de militantes do movimento negro, no sentido de conscientizar os governos dos 8 municípios da Baixada Santista a trabalhar com essa temática nas escolas. Eles estão tendo um tempo ainda para se adaptar ou alguma coisa? O tempo, na verdade, ele já expirou, porque essa lei é de 2003, teria um ano para poder estar adaptando essa lei e até o momento não aconteceu. Mas eu confio na sensibilidade dos nossos governantes para trabalhar com essa questão. Existem outros casos, por exemplo, específicos de saúde da raça negra, como a anemia falciforme. Muita gente não sabe que pode fazer o exame de graça nas policlínicas, tratamento, não é verdade? Exatamente. A anemia falciforme, ela é uma doença hereditária que chegou com os negros da África para cá. Ela provoca alteração dos glóbulos vermelhos, consequentemente dificulta a passagem do sangue nos pequenos vasos do corpo. Provoca dores, anemia, e hoje é uma política de saúde na cidade de Santos. As pessoas que sentirem alguns sintomas desse tipo poderão procurar a policlínica no bairro da Aparecida. Lá já existe um laboratório para que esses exames possam ser realizados, no sentido de detectar se a pessoa é portadora dessa doença. Agora você falou das policlínicas de Santos, e nas outras cidades? Nós ainda não temos esse programa em outras cidades. Então, eu reafirmo mais uma vez, é uma política de saúde específica, como você falou, a questão da educação, saúde, são políticas públicas no sentido da gente trabalhar com as diferenças na sociedade brasileira. Como é que está a associação entre as cidades da Baixada Santista na causa do negro, para a gente terminar? Eu acho que está tendo um avanço significativo. Nós temos aí uma proposta para que a temática racial seja discutida no CONDESB, no Encontro dos Prefeitos, e nós temos grande esperança que isso possa avançar para que em outros 13 de maio a gente possa comemorar efetivamente o Dia da Real Libertação. José Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço pelo 13 de maio. Obrigado. Obrigado, eu agradeço. E no próximo bloco você confere as últimas informações sobre os ataques a policiais aqui da região. Uma reportagem especial em homenagem ao Dia das Mães, você vai ver também. Agora temos imagens ao vivo do Guarujá e o Jornal da Tribuna volta em instantes. Até já. Mês das Mães Carrefour. Toda mãe merece um abração assim. E todo filho merece um precinho Carrefour. Bombons Nestlé, R$ 3,79. Cerveja Skol, 99 centavos. Linguiça toscana sadia, R$ 4,78. Terceira Copa TV Tribuna de Handebol Escolar Feminino. Não deixe sua escola fora dessa. Inscreva sua equipe de 16 a 18 de maio, das 9 às 14 horas, na Rua Carvalho de Mendonça, 243 Fundos. E participe dessa grande festa. Terceira Copa TV Tribuna de Handebol Escolar Feminino.
Imperdível, só nesse final de semana, veículos novos e seminovos sem entrada, com a primeira parcela para dezembro. Você financia em 60 meses e só paga 57, isso mesmo, 57, porque a Comeri paga as 3 primeiras parcelas. São mais de 350 veículos seminovos e ainda você ganha 1 ano de seguro grátis. E na Comeri fazemos a melhor avaliação do seu usado. É só nesse final de semana, na Comeri em Santos e São Vicente. Comeri, 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 essa não tem pra ninguém. Não perca o 5º Feirão Redilar, a maior promoção de pisos e revestimentos da Baixada. Piso extra sedado a partir de R$ 5,99, argamassa Minecola R$ 4,75. Ligue já e saiba qual a loja mais próxima. 0300 115 5000. Redilar, sempre construindo com você. Cobras e lagartos. Henriqueta descobre as armações de Estevão. Você tá chantageando, obrigando a moça a se casar com você e ainda assim tá mantendo um caso com a Leona, filha da Milu. E ele acredita que sua mãe pode atrapalhar o seu casamento milionário. Ela sabe que eu tô traindo a Bel. Sabe por que eu vou me casar com ela e ouvir falar no seu nome também? Mas que droga! Tá maluco? Eu não posso estar com a língua nos dentes. Você não maltratou ela, maltratou? Neste sábado, 7 da noite, Cobras e Lagartos. Quem ainda não foi à Feira da Solidariedade na Cadeia Velha de Santos tem somente até hoje às 8 da noite para marcar presença. Lá, os visitantes conferem produtos artesanais confeccionados por 62 instituições vinculadas ao Fundo Social. É também uma oportunidade para comprar o presente do Dia das Mães. O endereço é Praça dos Andradas, sem número, no centro. Às 6 da tarde acontece um show de chorinho no local. A importância de se preservar a história e as técnicas para que isso seja feito da melhor maneira foram discutidas no 2º Seminário Regional da Memória, Arquivo, Biblioteca e Museu do Litoral. A iniciativa foi da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Mais de 100 pessoas, entre profissionais da área e universitários, participaram do encontro, que teve como principal característica a troca de experiências. A gente fica conhecendo a história porque a história está num documento, né? E que o documento, que o historiador não chega lá e copia o documento, né? Então ele precisa de uma série de documentos para tirar suas conclusões e escrever um livro de história. Um dos assuntos discutidos foi a tabela de temporalidade, que informa o período em que cada documento público deve ser guardado. Senão você começa a não ter mais espaço físico para isso. E cada documento tem o seu período, né? Tem uns que são de guarda permanente, tem que ser guardados a vida inteira. Então, essas questões que já estão sendo discutidas no Brasil inteiro, e Santos está fazendo já o seu trabalho para a implantação da tabela de temporalidade. A importância do seminário para a região, o 2º seminário regional. É uma coisa muito importante porque a gente reúne representantes de várias cidades, de várias empresas privadas que começam a ter conhecimento do quanto é importante se preservar a história, se resgatar a nossa memória através de arquivos públicos e privados, através da guarda satisfatória de documentação de ontem e de hoje, porque a de hoje vai contar a história amanhã. A representante do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas aproveitou o seminário para fazer um importante anúncio. A proposta de 2000 para 2006 é a implantação de 404 bibliotecas nos municípios do Brasil, né? E com uma proposta também para modernização, quer dizer, os municípios que já possuem bibliotecas e vão atualizar o seu acervo. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, de valorização tanto dessa área do livro, da leitura, das bibliotecas, museus e arquivos, tanto para os profissionais que atuam nessa área. De acordo com a presidente da Fundação Arquivo e Memória de Santos, um novo seminário está sendo preparado para o 2º semestre deste ano ainda, tratando da cultura e folclore da região. Ser mãe é padecer no paraíso. Que o poema de autoria de Coelho Neto é belíssimo, disso ninguém tem dúvida, mas às vésperas do dia dessas mulheres tão especiais para todos nós, vamos além das frases feitas, dos elogios iguais. Nosso convite é para falar de pessoas que não são mães biologicamente falando. Mulheres que enfrentam dolorosas maratonas para realizar o sonho da maternidade e não conseguem, mas que se tornam mães de fé, adotando, cuidando do sobrinho, do filho da amiga, porque sabem que esse amor nasce na alma. Eu não tenho filhos, mas para mim é muito gratificante. É como se fossem os meus, né? Eu sempre quis ter uma filha e que ia se chamar Maria Eduarda. Fiz aí vários tratamentos, mas aí apareceu a opção nossa realmente era de adotar. É um trabalho de mãe que eu faço com muito orgulho. Uma ainda não tem filhos. A outra está ansiosa para a chegada da pequena Maria Eduarda. Cadê o
Já para Maria Salete, a maternidade foi uma longa espera até que Vitor finalmente fosse para casa. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma, porque é meu mesmo, entendeu? Não tenho que dizer que ou foi gerado ou não foi. Tenho certeza que ele veio para mim. Mulheres com histórias de vida diferentes, mas com experiências em comum. Compartilhar o privilégio de ser mãe, mesmo que isso signifique uma entrega incondicional. Dá o banho, a comida, dá o carinho também. Na hora da bronca também a gente dá a bronca, porque função de mãe é assim. Então, assim, olha quando está doente, faz os primeiros socorros, leva ao médico também. Maria se considera mãe de 26 meninos do Educandário Anália Franco. Aqui, ela trabalha como monitora, mas... no final, tudo acaba sendo uma grande família. O instinto de mãe é comum às mulheres. E quando os laços não são de sangue... é um amor incondicional, um amor maravilhoso, perfeito, puro. Pureza. Talvez seja a palavra que mais se aproxima da definição do amor de mãe. Uma vontade de proteger para sempre. Dá medo de tirar daqui de dentro e colocar aqui no mundo. Mas as mulheres sabem que um dia eles vão caminhar sozinhos. E sonham. Então a gente pega muito no pé deles, porque a gente quer que amanhã eles sejam cidadão de bem, que respeite, né? Seja trabalhador, honesto. Ainda bem que a intuição de mãe não falha nunca. É o que nos dá a certeza de que o futuro será ainda melhor. As palavras podem não definir a dimensão exata desse sentimento, mas pelo menos expressam parte do significado de ser mãe. Aproveitando essa data, as que ainda têm dúvida, né, de adotar ou de ser mãe, eu digo que vale a pena. Né? Eu acho que essa experiência todas nós temos que ter. É maravilhoso. Ai, que gostoso! Ei! Uma boa opção para essa noite é a peça Lautrec, que fala sobre a vida do pintor francês Toulouse-Lautrec. O espetáculo mostra a arte como instrumento de inclusão, tendo como foco principal o próprio artista, melhor dizendo, que tinha deficiência física. A peça é hoje, 9 horas da noite, no Teatro Municipal de Santos, que fica na Avenida Pinheiro Machado, número 48. Os ingressos a preços populares, R$10. Nesta sexta-feira, o Jornal da Tribuna mostrou uma associação de Santos que é suspeita de fazer parte da máfia das ambulâncias investigada pela Polícia Federal. Agora você vai ver que um dos veículos suspeitos foi cedido para a Prefeitura de Santos. A ambulância é nova, mas está encostada no pátio da Prefeitura de Santos. Na página oficial do município na internet, a Prefeitura divulgou no dia 24 de março o recebimento do furgão como ambulância UTI. Uma organização de utilidade pública cedeu a ambulância em sistema de comodato, sem custos para a Prefeitura, por 1 ano. A Secretaria Municipal de Saúde só precisava cuidar da manutenção do veículo. Mas a ambulância nunca foi usada, segundo a administração municipal. Os documentos do Detran, elas não a classificam como ambulância, quer seja até de ambulância de suporte básico. Então ela está classificada como furgão. Então ela não pode trafegar, ela não rodou, ela não foi incorporada à frota da Secretaria. Ela tem basicamente uma máquina, né? Ela seria um veículo de transporte, né? Não seria nem classificada como um veículo de suporte básico, que é uma ambulância. Os colantes da Secretaria Municipal de Saúde foram retirados do furgão. O único adesivo que sobrou foi o do Movimento Alfa de Ação Comunitária, que cedeu o veículo à Prefeitura. Essa associação aparece nas investigações da Operação Sanguessuga da Polícia Federal como suspeita de fazer parte de um esquema nacional de desvio de verbas do Ministério da Saúde para a compra de ambulâncias. A operação já resultou na prisão de 48 pessoas, entre empresários, servidores públicos, ex-deputados e assessores. Uma das acusadas disse que o Movimento Alfa recebeu mais de 3 milhões de reais do Ministério da Saúde. Ontem, o Jornal da Tribuna mostrou que a associação fica em Santos, funciona no prédio da Igreja Assembleia de Deus. Uma ambulância comprada com dinheiro do Ministério da Saúde estava parada dentro do estacionamento da igreja. O funcionário disse que ela já está no local há 2 meses. Nós tentamos conversar com a presidente do Movimento Alfa, Eliane da Cruz Correia, mas ela não quis gravar entrevista. Por telefone, negou as denúncias. Disse que todas as contas foram aprovadas pelo Ministério da Saúde e que 13 ambulâncias foram compradas com dinheiro público. Segundo ela, uma foi cedida à Prefeitura de Santos e as outras 12 são usadas pela própria associação.
Na proposta de um dos convênios que o Movimento Alfa enviou ao Ministério da Saúde, aparecem informações contraditórias. A associação relata que tem como área de abrangência as cidades de Cubatão, Guarujá e Santos. Já nas atividades previstas, a Alfa informa que vai incrementar a ação na saúde das comunidades dos municípios do Amazonas. Esta vereadora desconfiou de ambulâncias da Alfa sem uso, estacionadas ao lado da Santa Casa de Santos em outubro. Ela fotografou os veículos e, desde então, vem juntando documentos e, segundo ela, tentando sem sucesso informações do Ministério da Saúde. Na semana passada, a vereadora entrou com uma representação no Ministério Público Federal. Achamos que deve ser investigado e apurado muito seriamente, porque dinheiro para ambulância é algo muito sério. Saúde da população é algo que merece todo o respeito e nenhum desvio. O Jornal da Tribuna, primeira edição, fica por aqui, mas a gente volta às 7 horas da noite com as principais notícias do dia. Uma boa tarde para você e até lá. Neste sábado, ninguém vai ficar parado. Sidney Magal no Caldeirão! Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Tem também muitas surpresas com o quadro Lar Doce Lar. Não pode perder a gente transformando casas agora no Caldeirão. E ainda, fortes emoções no Agora ou Nunca. E a super chance de faturar uma bolada de R$22 mil. Neste sábado, 2h30 da tarde. Caldeirão do Hulk. Globo Esporte. Oferecimento Unip. Processo seletivo para o 2º semestre. Inscreva-se. Planos especiais para você. Atenção, muita atenção. Faltam quase 47 horas. Exatamente 2.805 minutos. 168.300 segundos para a convocação da seleção brasileira. Boa tarde, o esporte tem pressa, o tempo não para. E o Globo Esporte começa contando por que Marcelinho está por aqui e não está no Paraná. Carlos Alberto, Betão, Marcelo, Coelho e Marcelinho. Seriam eles os primeiros a fazer parte de uma lista de dispensa do técnico Geninho? Foi por isso que não seguiram de Curitiba para Maringá? Nada disso. Não existe lista nenhuma.